Olá, moçada, bom dia, boa tarde, tudo de bom pra vocês? Estranho, não, cheguei. Gente, bom dia, nossa, estou com um capacetão aqui, né, ó. Muito engraçado ver a imagem da gente. Oi, Osmar, boa tarde, tudo bom? Oi, meninas, Diana, Isabela, delícia ter vocês aqui. Todo mundo seja muito bem-vindo. Carlos está entrando. Tcharam. Vamos ajeitar essa câmera. Isabelinha entrou de volta. Tcharam. Muito bem, meninas, meninos, pessoas, gente boa que tá aqui. Muito obrigada por estarem compartilhando, por estarem presentes. A Juliana. Oi, Juliana, tudo jóia? Ontem a gente participou no Periscope da Nina, né? Que foi excelente. Depois eu a vi no do Jobert, que ontem eu tava meio de folga aqui em casa, deu para assistir um monte de coisa boa. Boa tarde, tudo jóia? Gente, então vamos começar o nosso Periscope de hoje. Ai, que esta luz não está das melhores. Ok. Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou a Márcia do Namastê Baby. E o Namastê Baby tem como objetivo falar sobre o perdão. E o perdão é um caminho para o encontro, né? Que começa e finda no amor. Tá bem? Então, hoje, o que eu coloquei lá? Mindset, neuroplasticidade, né? E a Juliana, temos muita gente de qualidade no Periscope. Tem mesmo, viu? Muita gente boa, né? Muita coisa legal, a gente só aprende. É muito bacana a troca. Neuroplasticidade e o perdão. Tchau, o que tá ligado? E aí, assim, a gente está vivendo uma época de uma grande mudança. A gente passou aí os anos 80 até os anos 2000, né? Foi a entrada do New Age, começaram os conceitos, iniciaram vários livros que a gente olhava e foram classificados como autoajuda, e aquilo ali já foi uma mudança. Oi, Clarice! Beijo! E aquilo ali já foi uma mudança, um início de uma mudança para uma maior conscientização da gente. Oi, lindeza! Uma maior conscientização da nossa, uma mudança já de perspectiva do que se conhecia o século inteiro. Sim, uma delícia, corações de chocolate, muito bom. Esses corações são um alimento pra gente, né? É muito bom. E agora, acompanhando esse movimento, né? O que está havendo que começa uma mudança muito grande? A gente vê, começa a ser falado muito sobre física quântica. A gente aqui com a turma do Periscope vai ouvir muito sobre física quântica em vários segmentos, seja empresarial, seja de desenvolvimento pessoal. E a grande diferença, e isso faz toda a real diferença, é o seguinte: até agora nós vivemos uma física mecanicista, certo? Onde era o ponto A, vinha para o ponto B, uma coisa retilínea, objetiva e imutável. Então, as leis mecanicistas da física, né, elas são muito imutáveis. E isso, se a gente ampliar essa visão, a gente vai observar o quanto isso influenciou e vem de acordo com toda uma história de século, né, de quase 200 anos de história. E isso fez todo um raciocínio dessa forma. A física quântica, ela vai numa direção totalmente oposta, mas inclusiva, de que você tem uma física com maior dinâmica, então ela sai dessa coisa estática, com maior dinâmica, maior interatividade e interação, e que pela primeira vez a ciência não está afastando a espiritualidade como consciência. Então a gente não está falando religião, mas o conceito de que existe algo
maior, que é uma inteligência superior que nos orienta, tá? Então vamos usar por aí. Por que eu tô falando isso? Porque há mais ou menos, até uns 20 anos atrás, mais ou menos, o que a gente aprendia nas escolas, o que a gente aprendia nas universidades, quem é da área de saúde, é que, por exemplo, você queimou neurônio, ferrou, não havia o que consertasse, tá? Não tinha o que consertasse, era uma coisa perdida, certo? E hoje, com a física quântica, que está vindo embalada, né? São coisas que vêm em paralelo, então é muito interessante quando a gente olha o andar da história e a evolução, são todas situações que andam em paralelo. Os estudos nos últimos 20, 30 anos que evoluíram muito junto com todo o implemento de eletrônico, né? A melhora das ressonâncias, a melhora, a interatividade dos exames, isso tudo para a ciência trouxe um upgrade muito grande. Pôde ajudar nas pesquisas, dando uma profundidade que antes não era possível. Então, nesses 20 anos, e com estudos na neurociência, na neurologia, mudou totalmente esse raciocínio. E aí entra a neuroplasticidade, tá? Onde o que se pensava que era imutável, então entra, por isso que eu falei, tô dando esse gatilho com a física, o que se achava que era imutável, que aquilo permaneceria do mesmo jeito, estático, e assim também com relação ao cérebro, ou seja, perdeu o tecido cerebral, danou-se. Hoje se observa que existem locais onde ocorre essa necrose de tecido, necrose é morte, então aquele tecido perde a vitalidade, morre, porém outros tantos neurônios, tanta massa cortical vai passar a trabalhar e muitas vezes exercer a função daquela região, daquele local, tá? Saiu recentemente um estudo, e olha que interessante, só para dar um exemplo, né, de como a coisa é abrangente. A Clarice está falando que existe muita neuroplasticidade, principalmente em crianças. Pois é, olha que legal. E só que, além disso, porque é um tecido que, né, elas estão fazendo zilhões de novas sinapses, novas conexões, mas o ser humano também vai desenvolver, não nessa velocidade, né, por conta dos estímulos, mas a importância da gente manter a mente ativa, estimulada e estimulado com o novo, estimulado com novas sensações, novas percepções e que a todo instante está fazendo. Então, propiciando de uma forma, se a gente consegue realizar isso de forma contínua, novas sinapses, que são ligações entre dois neurônios, tá? E isso tem mais adiante outras consequências. Mas assim, olha que interessante, fizeram um estudo, eu não sei se foi na Universidade de Sintra ou Coimbra, e estudantes de biologia, junto com unidos à Universidade na Inglaterra e na França, onde eles observaram e puderam comprovar que pacientes surdos, cegos ou surdos? Surdos de nascença, nasceram surdos, a área occipital ligada à visão, tinha muito mais conexão do que alguém que está usando a visão naturalmente. Então, acho que eu inverti, mas assim, a área que seria para o ouvido, que não tinha essa conexão, ela estava sendo multiplicada e tomada por percepção visual, que é o que o surdo tem que usar, né? Ele não consegue ouvir, ele tem que atentar, ampliar a sua percepção visual, sensorial nesse sentido. E eles estão continuando esse estudo. Então, isso é a capacidade que nós temos de dinâmica. Por isso que eu estou dando esse exemplo. E o que isso tem a ver com perdão? Que os nossos conceitos, as nossas verdades absolutas,
elas podem não ser tão absolutas. E a gente tem o dom, tem a capacidade, a possibilidade de transformar. Que nada é estático dentro de mim. O que eu preciso para gerar esse raciocínio, essa percepção, ela existe. E isso está comprovado cientificamente. Então, teoricamente, né, Clarice, a gente não tem como dizer assim, vou morrer desse jeito, nasci assim, serei assim pro resto da minha vida, tá? Isso é muito legal, isso é muito importante. O Lucas Lisboa estão mostrando que já estava escrito. Sim, tá havendo uma comprovação maior, tá? Porque assim, nós, de uma forma geral, temos muita necessidade de comprovação, de que aquilo que você percebe não é uma viagem. E os estudos estão comprovando. Então, os estudos estão trazendo toda essa informação com uma clareza, com uma fidedignidade muito maior, tá? E isso é ótimo, porque está comprovando o que antes a gente não conseguia comprovar, então ficava uma coisa meio viajante, que trocava com esoterismo, tudo isso está sendo mostrado, tá? E eu dei esse exemplo porque eu acho muito importante a gente colocar em realidade as ações da gente. E apesar de e isso, moçada, não tem nada a ver com religião, com a sua crença, em quem você crê, nada nesse sentido. Mas é mostrando que, independente disso, há a capacidade da gente fazer essa musculação cerebral e alterar a forma como a gente enxerga e interage no mundo. E a partir do momento que eu modifico a minha interação, a minha percepção, eu abro a possibilidade, eu tenho essa decisão de abrir a minha percepção para a mudança, de uma forma menos julgadora, que isso é muito importante, com menos controle para cercear o meu eu e cercear as minhas crenças, mas abrir espaço para esse novo, para confrontar o que eu penso com o que pode ser novo e transformador. Não é ficar se convencendo pura e simplesmente, é uma confrontação positiva, sabe? É estilo assim, um checkmate de ideias. Então, puxa, eu sempre pensei dessa forma, eu sempre raciocinei dessa forma. E aí chega alguma coisa nova que eu posso olhar para ela e dizer assim, será que sempre realmente tem que ser assim? Ou eu posso adaptar a um novo, eu posso crescer, eu posso ampliar. Porque é nessa hora que eu permito que esse novo entre e que a transformação aconteça. Nesse momento que eu estou permitindo tudo isso, novas ligações sinápticas estão sendo realizadas. E conforme a constância deste meu comportamento, e nesse caso do meu pensamento e da minha atitude, elas vão permanecer, tá? Então, elas vão permanecer e nisso eu transformo. Isso também tem muito a ver, é uma explicação para mudanças de hábito, tá? O Bruno é como passar uma mistura... Isso, filtrar, né? O Osmar envolvia misticismo, o conhecimento científico por falta de estudo da grande maioria. É porque era muito restrito, né? E até a mentalidade, se a gente olhar em termos de história, né? Não precisa ir muito longe, a mentalidade possível desse período de tempo era possível para isso. Agora... está tendo tanta abertura e eu sinto mesmo como se fosse um chamamento mesmo para o ser humano ampliar, se conscientizar. A Juliana, não é só por questão religiosa. A gente precisa do perdão para seguir em frente e a ciência comprova. Exatamente, exatamente. Então, assim, é muito interessante porque, assim, há uma metodologia. E por que daí o frisar, né, que essa semana eu vim tocando, puxando como gatilho... A Rita, boa tarde, obrigada por... legal, que bom, Rita. Eu venho puxando o gatilho do mindset porque é a importância dessa ampliação, da gente trabalhar, lapidar esses pensamentos, não se acimentar, sabe? Não cristalizar no que você já tem, porque é isso que envelhece.
Não é a idade só cronológica, não é a possibilidade do teu tempo, do teu corpo em cronologia. É essa falta de fluidez, essa falta de mobilidade. Então, plasticidade é maleabilidade, é transformação, né? E essa é a beleza da coisa. Esse é um dos mitos que nós temos quando a gente diz assim, eu não posso me modificar. Meu comportamento é assim, o que eu penso é assim, e assim será. Não. Você tem essa possibilidade e hoje não há mais desculpa para que você tenha o trabalho, do mesmo jeito que a gente vai na academia malhar o corpinho para ficar melhor consigo, se sentir melhor, vamos trabalhar os nossos neuroninhos, as nossas conexões, né, as nossas sinapses, para uma melhor forma de pensamento, de uma forma mais construtiva, de uma forma que nos evolua, né, de forma construtiva, positiva, né? Vamos nos edificar nesse sentido, tá certo? Oi, Jéssica, boa tarde. Então, isso era um ponto que eu queria falar. Ontem a gente conversou bastante, foi muito legal e a gente tocou em vários pontos. Toquei muito na importância da gente observar as nossas dores com relação às coisas difíceis que a gente tem a perdoar. E quando eu falo nessa plasticidade cerebral, nessa nossa possibilidade, nessa nossa plasticidade como ser humano, isso tem a ver com o nosso conceito de dor, a cristalização dessa dor, desse não querer se desapegar dessa história. É isso que eu gostaria que a gente fosse linkando essas possibilidades para ir dando espaço, criando esse espaço dentro da gente, nas nossas células cerebrais, em todos os nossos espaços vazios que são cheios, né? Não são tão vazios. E lembrar disso, isso é uma coisa muito realista, é realidade, tá? É matéria. Nós somos seres vivos, tudo que está aqui é vivo. Os nossos sentimentos são vivos. Vamos vivificá-los e uma vez que eles são vivos, eles não são estáticos, são dinâmicos e, portanto, podem ser transformados. Certo? Bom, o que eu vou deixar para vocês, que é uma historinha de novo. O Lucas. Oi, obrigado. Você poderia se apresentar? De onde você fala? Qual a sua profissão e formação? Nossa Senhora, quanta coisa! Eu me apresentei no início, Lucas. Eu sou a Márcia. Eu tenho uma fanpage no Facebook que chama Namastê Baby. E a minha intenção aqui é falar sobre o perdão. Eu sou médica de formação. Aqui a minha intenção não é falar sobre medicina, não tem nada a ver com isso. E é isso que eu faço, tá bom? Bom, moçada, um dizerzinho de novo do livro que eu gosto muito, que é aquele que eu mostrei pra vocês, o Maktub do Paulo Coelho, que é a única coisa que eu tenho dele, que eu li dele, pra falar a verdade. De nada. Obrigada, Juliana. Obrigada, Lucas. Então, é uma historinha que eu achei legal, porque assim, moçada, sabe como é que eu faço para escolher o que eu vou falar? Eu começo a pensar o que eu posso, o que vem, qual que é a intuição que vem. E aí eu abro randomicamente, ao léu, as coisas, e as coisas sempre vêm. E aí isso me confirma mesmo o que eu acho que vai ser legal pra gente ouvir, tá bom? Então, veja que legal essa história. Acho que também vocês já ouviram. Eu sempre acho que todo mundo já ouviu, porque são histórias muito legais. Um treinador de circo consegue manter um elefante aprisionado porque usa um truque muito simples. Quando o animal ainda é criança, ele amarra uma de suas patas num tronco muito forte. Por mais que tente, o elefantinho não consegue soltar-se. Aos poucos, vai se acostumando com a ideia de que o tronco é mais poderoso que ele. Quando adulto, o dono de uma força descomunal, que basta colocar uma corda no pé do elefante. Quando adulto e dono de uma força descomunal, basta colocar uma corda no pé do elefante e amarrá-la num graveto que ele nem tenta libertar-se. Porque se lembra que já tentou muitas vezes e não conseguiu. Assim como os elefantes, nossos pés estão amarrados em algo frágil. Mas como desde criança nos acostumamos com o poder daquele tronco, não ousamos fazer nada. Sem saber que basta um simples gesto de coragem para descobrir toda a nossa liberdade. Linda, né? Essa história é linda e eu acho que ela é cheia de significado. Dentro disso tudo que nós estamos conversando, dentro de toda essa intenção.
dentro de toda essa intenção de buscar o perdão, porque eu penso que o perdão é um processo, tá? É um caminho. Por isso que eu coloco como frase que é um caminho para o encontro, sabe? E é muito importante a gente começar a se libertar das nossas travas, do que nos impede de seguir adiante, do que nos deixa fixados, enjaulados, engaiolados dentro dessa dor ou dentro de um comportamento que vai nos manter assim e não vai nos edificar, nem nos transformar para frente. Assim, devemos sempre tentar, sempre, a gente sempre tem que dar um pulo a mais. E isso é bem legal nesse gatilho, nunca desistir mesmo, porque desse gatilho da dinâmica, tá? A dinâmica, se a gente pensar que tudo é dinâmico, quer dizer que isso tudo está se transformando a todo instante, né? E nada é estático, nada é como sempre foi. Não existe isso. A gente pensa que é estático, mas, por exemplo, nesse momento, nós estamos modelando e nos modificando porque nós estamos interagindo. Independente, você concorda ou não concorda comigo, nós estamos interagindo. Algo vai ficar, algo vai se transformar em você, tá? A Juliana, que felicidade poder ouvir você. Obrigada, Juliana. Valeu. Fico feliz. Quero poder transmitir isso, para mim é importante, tá? Por isso que eu não fixo nada dentro da minha formação como profissional. Eu espero que após o carnaval eu fixe melhor o meu horário, provavelmente vai para de noite, que é o horário que realmente eu consigo estar em casa, para ter um bom sinal de internet e conversar. Certo? Eu vou manter a minha indicação da meditação e isso também é legal. Moçada que ainda não acredita na meditação, a meditação está sendo comprovada como um grande potencial para melhorar a sua potência cerebral, tá? Intenção de foco, em diminuir sua ansiedade, então não é também um papinho namastezinho só, tá? No sentido diminutivo, pejorativo, tá? Não é assim, vamos ser zen e não praticar. Não, vamos ser e vamos ser. Ser é praticar, é ter essa congruência, essa verdade com o que você pensa, você age. Então, a meditação, ela vem como mais uma prova para trabalhar essa plasticidade que nós temos, melhorar essas conexões cerebrais, ativar, ela trabalha todos os nossos hormônios, cortisol, tudo. Então, vamos lá. A Ceci, a meditação foi que melhorou a minha vida também. Perfeito. Não, tá comprovado, né? A Juliane, medito todos os dias, fico mal quando não faço a meditação e exercício físico, né? E aí, a meditação, ela vem para trazer essa conexão, certo? E ela vem como esse exercício mental para a gente trabalhar, tá bem? É muito legal o Bruno Barbosa falando todas essas besteirinhas que ele tá falando, né? Porque isso aqui, gente, é um exercício da reatividade em nós, tá? Nesse momento, eu chego a lhe agradecer por você estar falando o que você está falando, que algumas pessoas não vão nem poder ter esse prazer de ler, mas eu quero deixar aqui para quem compartilhou dessa leitura, observar isso como um exemplo da reatividade em nós, tá? Às vezes eu não consigo, porque eu estou tão concentrada em falar alguma coisa para vocês, e ultimamente a internet está tão louca, que nem sempre eu consigo bloquear na hora. Mas ele serve aqui para gente a importância da reatividade e como ela trabalha em nós para nos desfocar, tá? Para ficar fora do caminho legal quando a gente resolve. Isso foi show, muito obrigada, porque é um exemplo vivo para a gente perceber que às vezes você está começando a fazer esse caminho, você está começando a fazer as suas modificações e de repente pensamentos antigos lá do fundo do baú, do baúzinho de Pandora que a gente tem dentro da mente da gente, começam a nos puxar para trás, a dizer para quê? Deixa disso, isso é besteira, isso é papinho bobo. E a gente bloqueia,
breca e fica parado, tá? Então prestem atenção nisso. Não deixem a nossa reatividade, o nosso eguinho, que adora deixar a gente num lugar seguro, que ele acha, ele acredita que é seguro para nós, e não nos permite ir para frente. Esse é um baita de um exemplo. Prosseguiremos avante, isso mesmo, tá bom, Lucas? É o que eu acho que é assim, nós todos juntos, vibrando, trabalhando numa potência melhor, gente, isso só potencializa, independente da distância. Isso sempre potencializa. Isso é física quântica, tá? É uma viagem no tempo, no espaço, que nós vamos potencializando. E quando um se transforma, nós damos a possibilidade para que todos se transformem. Então, é um movimento em cadeia maravilhoso que acontece. Tá certo? Criem o hábito da meditação, façam esse exercício cerebral, como a Juliana falou, você passa isso a ser um hábito e de um prazer, e você começa a observar os efeitos físicos reais, nada imaginários dentro de você, isso vira um hábito que faz falta quando a gente não faz, né? Parece que a gente fica meio desconectado, que está faltando alguma coisa. E peço que mantenham o mantra da gratidão. Realmente usem o mantra da gratidão. Ele é curativo, amplia, e mesmo que se eu não consigo me sentir grata por nada que eu estou vivendo nesse momento, ainda assim, gratidão, tá? Muito obrigada, Ceci. Gratidão. A gratidão é curativo, amplia, e ela vai trazer a resposta do que eu preciso, a atitude, o pensamento. Às vezes uma leitura vai chegar até você, trazendo uma resposta para fazer aquele gatilho de transformação. Vamos transmutar, gente. Não é modificar só, é transformar sendo novo. Tá bom? Moçada, uma excelente quarta-feira, quinta-feira, ó, tô no ontem. E muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada. Compartilhem se vocês acreditam que isso traz algum benefício, tá? Agradeço, porque a intenção é vamos transmitir uma mensagem positiva, vamos transformar aí, tá bom? Uma boa tarde, gratidão por estarem aqui novamente. E namastê, babies, ok? Como eu falei antes, a gente tem a página, obrigada, Osnar, a gente tem a página no Facebook, que é o Namastê Baby, temos o Namastê Baby, um canal no YouTube. E se alguém precisar conversar, enfim, quiser dividir, partilhar alguma experiência, perguntar ou até sugerir algum tema, existe o namastebaby87@gmail.com. Um abraço, fiquem com Deus e namastê!